crise criativa no complexo industrial de Hollywood. Eu acho que isso já tá muito desenhado dentro de tudo que a gente falou, né? Mas é muito doido quando você pega, tipo, eu realmente acho que o complexo industrial da Marvel é absolutamente inevitável num contexto histórico, no mesmo nível, é só estranho que eu falar, mas no mesmo nível que o 11 de setembro é inevitável, num contexto que aquele atentado ia acontecer de algum jeito, a Marvel ia acontecer de algum jeito também dentro do quesito, porque assim, você tem um momento onde se confia muito naquilo, onde você tem uma demanda muito grande daquilo, você tem a chegada das redes sociais e você tem um mundo se tornando complexo. E aí você tem um cinema falando, cara, não, existe o bem e o mal ainda. Então você chega num momento ali muito importante de contexto, mas ao mesmo tempo num momento muito burrificador para as pessoas, assim. Então, pô, eu considero a Marvel vilanesca, eu considero a Disney vilanesca, assim, num quesito de... Devia ter falado isso ao vivo, né? Mas enfim. Mas vambora, é isso. Aqui mas, é pra enfim, se comprometer. Fechei algumas portas profissionais aí. Mas enfim, Aqui a gente tá sempre fechando portas, assim. A gente nunca abrindo. A gente tá querendo um podcast que seja duradouro, mas a gente tá o tempo todo fechando porta. Sempre queimando pontes, fechando porta. É uma loucura, gente, aqui. Mas eu acho que a atuação porque é isso, quando você cria essa lógica de lucro pra shareholder principalmente, você cria uma circunstância onde, porra, cara, eu lembro do que era o frenesi quando teve o segundo filme da Marvel que acenava o primeiro. Teve Homem de Ferro, que eu lembro que eu vi no cinema, eu tinha 12 anos, a primeira vez que eu saí da minha vida, eu fui no ônibus, não sei o que, vi, eu fiquei tipo, cara. Aí teve o outro, sei lá, foi o Hulk, o seguinte, eu não sei. Eu acho que foi ou foi o Thor ou foi o Capitão América, o primeiro Vingador. Cara, acho que foi o Hulk, não foi não? Não, o Hulk... Ah, é verdade, foi o Hulk com o Edward Norton. Isso mesmo. Esquisitíssimo esse filme. Uhum. E aí, tipo, você começa a construir dali e você chega num momento onde, cara, existe um papel muito fundamental na Marvel, porque assim, o que as pessoas não pensam eu acho que, tanto que eu acho que perceber o mundo de uma lógica marxista é um caminho sem volta, né? Porque quando você pensa em acúmulo, você pensa que é o acúmulo que move as coisas. Quando você pega a quantidade de capital que a Disney tem quando adquire a Marvel, você tem um contexto de, cara, se você tem um filme que você bota 100 milhões pra fazer, você bota 200 milhões pra distribuir, você bota 300 milhões pra divulgar, você tem capital suficiente pra pautar um comportamento de consumo. Pra criar demanda, né? Pra criar demanda. Então você não tá mais falando de um cinema... Porque muita gente fala assim, até quando entra a discussão do cinema brasileiro, que o Brasil tem que fazer só um cinema competitivo. Mas assim, como é que você constrói cinema competitivo? Como é que você escolheu ir num filme, cara? Sim, você não viu um anúncio no seu story? Você não viu no banner do ônibus? Você não viu no trailer? A galera, eu até brinco com a galera. A galera acha que o maluco lá na Idade Média, plantando batata, tava pedindo por filme do Homem de Ferro, tá ligado? Não é assim que funciona. Como se fosse uma demanda que naturalmente vai vir das pessoas. Exato. Sendo que na real, cara, você pega... É que nem, sei lá... Comer lixo, a gente come lixo hoje em dia, toda comida processada. Sim. Você acha que a gente estava demandando comida processada, a gente ficou feliz que agora tem muito Hot Pocket? Não, é porque começou a chegar e você começa a ter uma perda de poder de consumo e você começa a apostar naquilo. E não é nem só que começou a chegar, é uma sociedade que caminha cada vez mais para uma lógica de velocidade, onde você não tem tempo para fazer a comida de verdade, então você precisa consumir coisas cada vez mais rápidas, e para consumir coisas cada vez mais rápidas, se produz comidas cada vez mais rápidas pra você consumir, então é uma lógica de produção de demanda que é constante, que faz com que a gente, inclusive, não enxergue o início disso tudo, né? Porque, ninguém pediu por comida processada, mas, meu dia a dia tá tão rápido que eu preciso dessa comida, então ela tá atendendo minha demanda. Mas a gente não consegue perceber que, na verdade, esse mundo cada vez mais veloz, onde a gente precisa trabalhar cada vez mais para ocupar esse espaço, que é isso, a técnica chega, a gente reduz o nosso tempo para concluir determinada atividade, mas para a gente poder continuar trabalhando mais durante o resto do tempo. Porque o que a galera não pensa é o seguinte, você falou exatamente, que cara, isso supre a minha demanda, mas assim... Ninguém questiona a própria demanda. Sim. Uhum. Da onde vem a sua demanda? Sim. A sua demanda que surgiu de um impulso próprio. Exato, que a sua demanda é muito genuína, porque a gente vive num mundo que é muito aceleracionista e sem nenhum senso de comunidade. Então ele é altamente individualista. Então assim, se eu sinto a minha vontade de ver o filme do Hulk com o Capitão América, cara, é muito verdadeiro isso e milhões de pessoas também sentem, e se me supriu, é cinema. Sim. E porra, aí a gente fica numa discussão idiota de parecer de ficar... Não é cinema, não é cinema. E a discussão é muito mais além dessa coisa arte, quanto é irrelevante se é cinema ou não. O problema não é esse, o problema é que você tem o sequestro de um meio que antes permitia muito mais coisa artística para um complexo industrial que injeta uma máquina própria, onde você tem, porra... Em todos os lugares do planeta você vai passar essa porra desse filme. Ao ponto que o último Star Wars, por exemplo, tem aquele beijo entre duas mulheres no fundo, que aí ele foi gravado no fundo por quê? Porque na China deleta o beijo. Sim. Então você consegue divulgar um filme pra todos os lugares do mundo, ou seja, completamente diluído ideologicamente, já que ele consegue ter público em todo lugar,
Porque você faz um investimento trilhardário, e isso é reflexo de uma sociedade de acúmulo, isso é reflexo de quem tem muito e muito e muito. Antes você não tinha esse volume de concentração de capital. Então você chega nesse lugar dessa lógica individualizada, onde o indivíduo que consome lixo fala, eu tô feliz comendo meu lixo, porque assim, a minha demanda tá suprida. E ele não tem a capacidade de questionar a demanda dele. Pô, será que se me derem outra coisa eu vou gostar? Sim. É um paladar infantil. Perfeito. E a gente parte desse pressuposto de cada vez mais... enfim, isso não significa dizer que antigamente, o cinema não partia dessa lógica mais comercial, né? O cinema ele já surge no capitalismo industrial, já surge sob esse contexto. Só que a gente vai avançando... Surge massificado. Perfeito. Só que isso vai avançando para uma lógica de um capitalismo tardio que intensifica essas contradições capitalistas, né? E aí o cinema, ele cada vez mais, nessa lógica do capitalismo tardio, vai se tornando mais meio ideológico que já foi em algum momento. Uhum. E nesse contexto, a gente pensar Hollywood como uma indústria que, ao contrário do Brasil, por exemplo, que você citou, tem no seu mercado o mundo. Sim. O Brasil tem no seu mercado o mercado interno. E aí, como é que a gente tem competitividade nesse sentido? Não existe competitividade quando um trata a sua demanda interna e o outro trata a sua demanda mundo. E quando a demanda é mundo, e partindo do pressuposto que essa indústria, que o cinema, ele não mais é um meio que visa necessariamente o seu teor artístico, mas sim o seu teor ideológico, ou se intensifica essa lógica mais do que antes, a necessidade de que esse produto esteja atingindo todas as localidades desse globo, né? E aí vai nesse lugar, do beijo do lésbico no fundo, pra você poder apagar em determinadas localidades. Então é aquela velha questão, cultura woke não existe, porque o interesse nunca foi essa representação. Exato. O interesse é o lucro, é atender demandas que antes não eram atendidas e que agora passam a ser. Mas em determinadas localidades aquilo ali não é demanda, então a gente pode excluir. Exato. O que mostra que não tem interesse. E que conversa muito, inclusive, com limitações artísticas do cinema que vão desde isso até você hoje ter um monte de filme cinza com tudo meio iluminado, porque na pós você escolhe se vai ficar preto ou não. Sim. Você não pode mais escolher um take, onde não pode ter preto. Não existe mais preto no cinema. Sim. Porque você tem que filmar tudo de maneira que na pós você consiga alterar de alguma forma pra ser diferente de algum jeito. Porque se você quiser fazer um filme novo, Sim. você vai fazer na pós. Sim. Que é só ir pra tela verde ali do lado, no salão, e gravar de novo. Sim. Então acho que tem esse lugar também que é muito trágico. E eu acho que você falou um negócio muito bom também do cinema já ter crescido dentro do meio capitalista. Porque acho que é justamente isso. Muita gente pensa que essa discussão vem de, sei lá, esquerdopatas que querem resgatar um cinema-arte. O cinema já tem essa trilha como produto capitalista desde sempre. Sim. Então, assim, não é que o cinema foi sequestrado e ele era uma coisa boa. É que o cinema foi sequestrado por esse aceleracionismo, Sim. por esse propagandismo, por esse hiperliberalismo de corporações sem nome com shareholders trilhardários. Sim. Então, assim, a discussão é muito mais sobre... Você vê uma coisa que você aprecia virando lixo, quando antes ela discutia inclusive a natureza do seu próprio meio, pra virar uma parada completamente esvaziada, oca. Assim. E é um processo de intensificação de monopólios. Exato. Que é uma das paradas que, enfim, se a gente for falar de monopólio em qualquer contexto, o resultado dele é a hegemonização das escolhas. É a homogeneização das escolhas, melhor dizendo. Então, a gente partir do pressuposto, por exemplo, da Disney... Que comprou a Fox, comprou Star Wars, comprou a Marvel. A Marvel compra a porra toda e faz de tudo uma coisa muito igual. Vende uma suposta... Encerra vários estúdios menores da Fox. Pixar, que hoje a Pixar basicamente é uma empresa que vende a nostalgia da sua própria empresa. Uhum. Que é isso, é fazer continuações e continuações do que já fez. Já foi conhecido em determinado momento como uma empresa que tinha alguma iluminação, digamos assim, criativa. E que hoje é uma empresa que repete suas práticas para vender a sua própria imagem, sua própria história. Aquilo que a gente brinca, a Disney toca, vira merda, não vira ouro, é o contrário. Mas vende uma suposta ideia, a partir do monopólio, uma suposta ideia de heterogeneidade que na verdade se confere como homogeneidade. Que é uma prática que não está só no cinema, mas está em qualquer lugar, né? É uma mesma empresa que controla inúmeras marcas, fazendo que a gente tenha a crença de que no mercado tem muita coisa. Você já viu o Hypernormalization, da Dan Curtis? Não vi. Tá ligado no Dan Curtis? Sim, sim. Então, ele tem o Hypernormalization, acho que é a grande obra dele, né? E o Hypernormalization, ele trata justamente disso, assim, da criação de uma hiperrealidade. A gente vive uma hiperrealidade hoje. Então a Disney, ela compra veículos de esquerda e direita, compra em todos os espectros ideológicos e produz em você uma ilusão de escolha. Sim. Nos anos 80 isso era um discurso muito mais, John Carpenter, They Live, assim, era uma coisa mais ingênua
E hoje, na verdade, isso é toda construção, assim, a gente vive um grande show de marionetes da realidade, assim, a gente tá dentro da caverna. É que nem a assim, eleição presidencial americana, você não vai escolher entre um suco e uma coca. Não, é coca e guaraná e Pepsi. Exato. É a mesma merda, cara. Exato. É a mesma merda. Exatamente. Esse negócio, Unilever. Unilever é uma empresa que domina uma porrada de outras marcas. E essas outras marcas dão a impressão de que, Sim, é a ilusão de escolha. Que o consumidor tem escolha. Mas na verdade é tudo da mesma empresa. Exatamente, é uma coisa só, assim, ele é muito mais... Eu ouso dizer, inclusive, que esse pensamento, esse hipersistema que a gente vive, ele é muito mais massificado e limitado do que um pensamento comunista, do que um sistema comunista, assim. E eu nem acho também que existe necessariamente um sistema econômico político bom ou ruim, intrinsecamente bom ou intrinsecamente ruim. Não tem. Também é uma discussão muito boba que as pessoas costumam ter, assim. E esse cenário desse complexo industrial, assim, eu acho interessante porque eu tô vendo que a gente tá dando uma descida disso nas aparências, né? Então, assim, acho que tá se entendendo que existe uma demanda por algo diferente, em algum nível. Mas esse algo diferente também vai vir dessas empresas. Esse processo não vai mudar. Total. E essa necessidade por algo diferente, ela tá muito relacionada, né, Matheus, justamente com essa crise que o cinema tá vivendo agora. A gente já falou isso várias vezes aqui. Em momentos de crise, o capitalismo tende a ofertar mais diversidade. Pra quê? Pra tentar encontrar o seu padrão. Sim. O seu novo padrão. Vai jogando um monte de isca, né? O Sim. que morder, ele puxa, investe Exato. naquilo até não dá mais. Perfeito. Então, o padrão anteriormente apresentado era o padrão Marvel, que era controlado pela mesma empresa que tinha Star Wars, que tinha Marvel, que tinha Pixar, que tinha tudo, que dava a entender que existia diversidade, mas na verdade você estava consumindo Disney no final das contas. Mas existia um padrão estabelecido nessa indústria que configurava o que era a lógica até então. Quando chega a crise, que se configura pela pandemia e a ascensão dos streamings, essas salas de cinema elas precisam se reinventar. E nesse momento começa a se apresentar mais diversidade, supostamente mais diversidade. E hoje a gente vê na sala de cinema, porventura, em alguns momentos, 3 filmes brasileiros em cartaz. Não é porque nós estamos valorizando o cinema brasileiro mais uma vez. Não, porque a sala de cinema está em crise. Ela está encontrando padrão. Então ela vai apresentar coisas. Daqui a pouco ela encontra o padrão e esses filmes estão tudo fora de novo se não houver sistema protetivo para esse cinema.